Vamos falar sobre a saúde da mulher hoje, sobre a ginecologia. Lembrar, quando eu for falar de saúde da mulher, quando eu falar de ginecologia, eu preciso lembrar de alguns fatores que estão relacionados. E esses fatores são a chave para a gente poder pensar a saúde da mulher, poder pensar a ginecologia. Tá? E quais são esses caras? Basicamente tudo. Basicamente, ti e sangue, os órgãos e vísceras relacionados, os canais e colaterais e o próprio útero, a própria víscera em si, né? Então, quando eu falo de ti e sangue, eu preciso lembrar que o ti tem uma relação com o yang, o sangue, o xue, tem uma relação com o yin. E ambos têm uma função ali, né, no funcionamento, na boa saúde da parte ginecológica do feminino. Tanto que o sangue, o yin, é quem vai nutrir esse útero, é quem vai dar a possibilidade do útero fazer sua função, que é gerar a vida, né? Gerar o filho. Enquanto que o yang vai permitir que ele tenha a função de liberar esse sangue quando necessário. E também para que ele possa sustentar essa vida, né? Para que ele possa movimentar o sangue ali dentro, se a vida se instalar. Então, eu tenho esses dois fatores básicos e principais, eu diria, relacionados. Não só esse caso, quanto ao corpo inteiro, né? Eu tenho a relação do yin e eu tenho a relação do yang. Mas quando eu falo de ginecologia, lembrar do ti, do sangue é fundamental. Por quê? Porque o sangue é quem vai sustentar o ti. O sangue é quem vai nutrir essa vida. É ele quem vai dar a capacidade, a possibilidade do ti se movimentar. Então eu dependo tanto do sangue quanto do ti, do mesmo jeito que o sangue depende do ti para se mover e o ti depende do sangue para estar, né? Sem o sangue o ti sobe e sem o ti o sangue para. Então ambos estão relacionados aí e eles têm que estar ambos em qualidade para poder trabalhar as funções do local. Quando eu falo de Zanfo, quando eu falo dos órgãos e vísceras que têm relação com o útero, o primeiro que vem à mente, o primeiro que me faz lembrar as relações do útero, daquele que pode formar a vida, é o próprio rim, né? Que armazena a essência da vida. Então, ele tem uma relação fundamental com o útero. Além dele, eu vou ter o fígado. Se eu lembrar que o fígado é quem guarda o sangue, é ele quem comanda o sangue no corpo, as quantidades, os direcionamentos, eu lembro que é ele quem vai nutrir de sangue o útero. Então eu tenho uma relação muito grande do fígado também com essa parte ginecológica. E aí, como a gente está falando de sangue, basicamente, falar de baço estômago é tão importante quanto, né? Afinal, é a terra, é o baço estômago que vai formar a nutrição do corpo, é ele quem vai formar o nutritivo. E o nutritivo se reflete na qualidade do sangue. Então, um sangue de qualidade vai depender basicamente do baço do estômago. Da mesma forma, eu preciso lembrar que o coração tem uma relação muito grande com o sangue. E aí, falando de canais, de colaterais que vão ter essa relação, eu preciso lembrar que tem duas classificações aqui. Os canais principais que têm uma relação. Então, já falamos dos órgãos, né? Então, se os órgãos têm relação, os canais também desses órgãos vão ter relação, vão ajudar a nutrir, passar por ele. E aí vocês me falam, mas por que o estômago? O que o estômago tem a ver com isso? E aí eu lembro vocês que no canal do estômago tem um ponto chamado Tichon, que é o estômago 30. E esse ponto, ele tem uma relação com esse canal, que é o Chonmai. Então, o Chonmai, ele é o canal que vai nutrir o corpo de sangue. Ele é o mar do sangue. Então, o estômago tem uma função muito grande nessa parte de nutrição do útero, por conta desse canal, por conta desse ponto, que comunica o canal Chonmai. Tá? E além dos principais, eu vou ter os extra já falado aqui, o Mai, o Renmai, o Daimai e o Dumai. Ah, mas espera aí, o Dumai está lá nas costas. O que ele tem a ver com o útero? E aí eu preciso lembrar que tanto o Du
Tanto o governador, quanto Concepção, quanto o Chongmai, esses três partem do mesmo lugar. Eles têm uma conexão com o rim. Tá? Então faz ficar mais simples eu lembrar que eu vou ter canais que irrigam e nutrem o útero com a característica yin, enquanto eu dependo do mai, do yang, para que tenha função, para que ele possa funcionar adequadamente. Ah, tudo bem, mas o que tem a ver o daimai? O daimai é uma cintura, né? Ele está ali na cintura, ele envolve todos esses canais. Todos esses canais têm relação, são comandados de uma forma ou de outra pelo daimai, pelo vaso da cintura. Então, também tem uma importância quando eu vou falar da parte ginecológica, da parte de útero. Tá? E o útero em si, né? Que vai ter uma relação direta ali com o Shaolin. Né? Então, lá no capítulo 47 do Suen, ele fala assim, ó, os colaterais do útero se conectam com o rim. E o canal Shaolin do rim pertence tanto ao rim quanto à raiz da língua. E aí eu devo lembrar que a raiz da língua é o coração. Então, o Shaolin, ele vai ter relação com o rim e com o coração. E tanto o rim quanto o coração vão se relacionar com os colaterais que nutrem, que irrigam o útero. Certo? E acho que a partir daqui eu já salvei. Certo? Então, beijos a todos. Agora tem aula completa. Se eu considerar que todos esses canais também têm uma relação com o rim, têm uma relação com o útero, de uma forma ou de outra. E aí, se eu lembrar que o Chongmai é o mar dos 12 canais, ele é o mar do sangue, eu vou ter uma relação muito grande com o útero de novo, né? Da mesma forma que eu posso pensar no Renmai, que vai ter essa característica yin grande, só que, além do yin, eu também tenho no útero a função do yang. Quem traz a função do yang é o do mai. Tá? Então, eu tenho todos esses canais extraordinários que têm relação. Ah, e o daimai, o que ele tem a ver? Ele é o vaso da cintura. Ele está circundando toda aquela região e, querendo ou não, o daimai regula todos esses canais. Então, sem daimai, esses outros canais não têm como funcionar. Eles não têm como passar por ali. E se eu considerar que os colaterais do coração também chegam no útero, ele também tem uma relação com o daimai. Ele também é controlado pelo daimai, pelo vaso da cintura. Então, são todos esses canais que eu tenho que pensar quando eu falo de saúde da mulher. Eles têm muita coisa ali. E aí, o útero em si, né? O que é o útero? A gente fala que o útero, ele é uma víscera extraordinária, né? Ele apesar de ser uma víscera, ser um yang, ele armazena alguma coisa, ele armazena sangue, por isso que ele libera sangue, e também ele armazena o feto. Então, ele gera vida dentro dele. Então, dentre as vísceras extraordinárias, é uma das mais importantes, né? Tirando o cérebro, o útero é extremamente importante. Então, eu preciso pensar que, além dele ser uma víscera extraordinária, e toda víscera extraordinária tem uma relação com o rim, eu tenho que lembrar que ele tem uma relação com o Shaolin. Então, olha o que ele fala no capítulo 47 do Soen. Os colaterais do útero se conectam com o rim. E o canal Shaolin do rim pertence tanto ao rim quanto à raiz da língua. E a raiz da língua é o coração. Certo? Então, lembrar que quando eu falo de Shaolin, eu estou falando de algo muito maior do que o rim. Ele é todo um compartimento, ele é toda uma camada, ele é uma camada bastante interna, que vai ter uma relação com os órgãos mais importantes do corpo, que é o rim e o coração.
Cada um tem sua importância, mas o rim e o coração, né, o monarca e aquele que armazena toda a vida. Então a gente tem uma relação muito grande aí. E eles têm uma relação direta com. Então, se eu penso que essa relação assim, da maior importância que tem, eu começo a considerar o quanto o útero é importante, né, na questão da mulher, na questão da vida, tá? E aí entra a minha briga com muitos médicos, né? Ah, você não vai ter filho, então tira. Tá fazendo mal? Não, então tira pra quê? Ah, isso é a minha visão, eu não estudei anatomia, medicina ocidental, eu estudo medicina oriental, então, para mim é meio que sem sentido retirar alguma coisa que não está atrapalhando o corpo, né? E aí acaba tendo diversos problemas relacionados de parte hormonal, e aí se eu lembrar que a parte hormonal tem uma relação com o fogo ministro, né, com o Min Men, que ele tem uma relação com o rim. Então, querendo ou não, afetar o útero, em partes, é afetar o rim e o coração. Mais do que isso, é afetar o Min Men. Então, a hora que eu falo de útero, gente, eu tenho uma relação com a essência. Eu tenho uma relação com o original do corpo. Que é o quê? É o Min Men. É o Yin e o Yang primordiais. Então, a gente vê a importância dessa relação, dessa víscera dentro do corpo. Ah, e aí, só para não deixar os homens chateados, a mulher tem o Dibal, né, que é o útero. Para o homem não ficar triste, ele não tem o Dibal, mas ele tem o Bal. Né? Ele tem o que armazena a essência também. Ele só não armazena o fio. Tá? Então, para que os homens não se sintam negligenciados, eles acabam tendo essa mesma. E tem essa mesma relação com o rim e o coração, tá? Na questão do homem e da mulher. Tá? Mas aqui a gente está falando de mulher especificamente, então vamos continuar. E aí, o que acontece? Dentro desse funcionamento do útero, ele tem uma relação ali mensal, né? Tem um ciclo de menstruação, um ciclo de fomento do útero. E aí muitas mulheres passam por aquilo que se chama de tensão pré-menstrual. Muitas não passam, mas a grande maioria tem problema. Tá? Normalmente acho que quem não tem fica até quieta para não ter problema com as outras, porque são raras as pessoas que falam, não tem isso não. Né? Mas é bastante raro. E aí, o que essa tensão pré-menstrual vai trazer? Tá? Uma Ciócia fala que, assim, a tensão emocional é o fator mais importante na tensão pré-menstrual. Ou seja, eu tenho uma relação com o emocional, eu tenho uma relação com o coração e com o fígado muito grandes quando eu falo de tensão pré-menstrual. Por quê? Ele fala aqui, ó, a raiva, a frustração e o ressentimento podem a longo prazo causar estagnação do tipo fígado. Mas aí eu trago que a frustração e o ressentimento podem lesar o coração. Se lesa o coração, basicamente, ele vai acabar lesando o fígado mais hora, menos hora. Tá? Então, eu tenho essa relação da parte emocional, que é o grande fator, né? É o que mais desencadeia, ou o que mais tem relação com a tensão pré-menstrual, tanto para que ela seja melhor, quanto para que ela seja pior. E aí as mulheres aí podem me dizer se um estado emocional mais feliz, você está com raiva, você está não sei o quê, aquela TPM absurda, aí um gesto de carinho, um presente, alguma coisa te faz sentir um pouco melhor? Ou não? Isso é só blá blá blá. Isso é só uma forma de ganhar algo dos homens. Se for, não tem problema também, a gente tem o dever de fazer algo também. Né? Afinal, a gente não passa por isso todo mês. Já se traz essa relação do emocional como o mais importante na TPM.
Tá? E aí ele fala, se a estagnação do Ti do fígado surgir a partir do emocional, eu tenho uma relação com plenitude. Ou seja, eu tenho uma relação de excesso. O Ti do fígado vai estagnar por um excesso. Pode ser um excesso tanto do emocional, um desgaste do yin, pode ser um excesso de calor, pode ser... Tem essa relação com o excesso. Tá? Tem um acúmulo ali acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, se a estagnação do Ti do fígado for secundária à deficiência do sangue do fígado, ou do yin do fígado, ou do yin do rim, eu vou ter um quadro de tipo vazio. E aí, o que que isso vai mudar? A forma como eu vou tratar, né? Em casos de plenitude, eu tenho que dispersar. Em casos de vazio, eu tenho que tonificar. Tá? Então, basicamente, a forma como eu vou tratar cada um dos casos vai ter relação de onde ele vem. E quem vai me contar de onde ele vem? Pulso e fígado, principalmente. Pulso e língua, principalmente. Então, observar ali, dentro dos sinais clínicos, o que está acontecendo no corpo da mulher, para que ela tenha essa relação muito grande. Então, ambos, a parte emocional pode vir tanto por uma plenitude, quanto por uma deficiência, tanto por um excesso, quanto por uma deficiência. E cabe a mim, como terapeuta, como acupunturista, investigar da onde isso está vindo. Tá? Mas vai além, né, dessa parte do emocional. E aí ele fala aqui, ó, continuando. Nas mulheres, a estagnação do Ti do fígado muitas vezes é proveniente da deficiência de sangue ou de yin do fígado. O sangue e o yin do fígado são a raiz e a base material do Ti do fígado. Se o sangue do fígado forem deficientes, o Ti do fígado será destituído de sua raiz e estagnar-se-á. Ou seja, basicamente, se eu tiro o yin do corpo, se o yin fica reduzido, quem que vai ascender? O yang. E aí, basicamente, sem sangue, o yang não pode circular. Se ele não circula, o que ele faz? Ele acende. E aí começa a ter um problema mais forte ainda nessa relação do emocional. Aí tem um porquê disso, tanto no excesso quanto na deficiência. Mas o que é mais comum de a gente perceber é a deficiência do sangue. Por quê? Olha o nosso dia a dia, olha como a gente vive atualmente. Olha como a mulher hoje tem uma característica muito mais yang do que antigamente. Antigamente tinha uma relação mais yin. Hoje, se eu for ver em questão de comportamento social, homem e mulher têm a mesma relação. Ambos têm que lutar, ambos têm que fazer um monte de coisa, e a mulher muito mais, né? Porque ainda tem toda uma política aí de exclusão, uma política que atrapalha todo esse funcionamento do feminino, ter a mesma capacidade do masculino. Ainda é assim. Eu acredito que esteja mudando isso conforme o tempo. Talvez, quando até eu morrer, eu vou ver isso diferenciado, espero que sim. Mas as mudanças são lentas, né? Então, podemos esperar o melhor. E aí, como eu disse, além dessa parte, né, da irritabilidade, do mau humor, de ter essa relação do emocional, que ele fala que a causa mais comum é estar do fígado, que se manifesta como irritabilidade, depressão, mau humor, tendência a chorar, impaciência. E aí eu vou ter aquela... Se o yin está em deficiência, o Ti estagna, o Yang tende a subir. E aí o Yang tendendo a subir, ele vai gerar o quê? O fogo do fígado e o fogo do coração. Pode ser um, pode ser o outro, pode ser os dois. Ah, porque se eu lembrar que o fígado vai gerar o coração, se eu não tenho Yin aqui, aqui eu também não vou ter. Certo? Um depende de outro.
E aí ele fala, o fogo do fígado e o fogo do coração podem causar a tensão pré-menstrual, só que, além dessa parte do mau humor, da tendência a chorar, vai ter muito mais parte de acesso de raiva, irritabilidade, gritos, raiva mais. Porque é fogo, gente. Se é fogo, ele sobe muito forte. E aí, ó, o que vai acabar acontecendo? Insônia e sono perturbado por sonhos, ou seja, sonhos muito agitados, sonhos muito vívidos. Por quê? Porque o fogo flameja, o fogo sobe e ele ataca o cérebro, ele ataca o espírito. Ah, e aí o espírito não consegue descansar, o sono é perturbado. Então, eu tenho uma relação com um calor, que vai ter a parte, vai ter uma certa irritação, mas é diferente de raiva. Eu vou ter um mau humor, uma tendência a choro, mas é diferente. Essa ansiedade, essa depressão, esse mau humor, vai ter uma relação muito diferente da agitação causada pelo fogo. Então, eu posso ter sintomas mais brandos, quanto sintomas mais agudos, mais fortes, vamos dizer assim, por causa do calor e do fogo. Lembra que eu digo para vocês, o calor nem sempre queima, o fogo sempre vai queimar. Então, a agressividade da manifestação do fogo é sempre muito maior, ela é sempre muito grande. Tá? E aí, ainda posso ter a associação do fleuma junto com o fogo. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter tanto esses sintomas que ele está falando, mas junto com isso eu vou ter confusão mental, hiperatividade, e aí uma característica muito grande, tumefação e dor nas mãos. Ah, mas é normal a mama inchar. Tudo bem. Só que, se ela fica isso muito tempo, se ela está muito dolorida, tem uma relação aí provavelmente de um fogo, mucosidade. Por quê? Está impedido de circular. Então, aqui na questão do calor e do fogo, ele acende, mas ele não é impedido de circular. Eu tenho a estase do fígado, mas ela é diferente desse impedimento que o fleuma causa. Tá? E aí a maior característica do fleuma vai ser essa parte da confusão mental. Certo? Além disso, o que pode ter aí? Acho que aconteceu meio errado aqui o esquema. Então, ó, além desse excesso, dessa característica, né, da agressividade, do calor e tudo mais, eu posso ter essa relação da deficiência, do sangue do fígado, do yin do fígado, do yin do rim. E aí, olha que curioso, do yang do baço e do yang do rim. E do ti do baço, com umidade. Tá? E aí, qual vai ser a característica maior dessa deficiência? Vai trazer exatamente essa característica da falta, né? Então, eu posso caracterizar essa parte da umidade, por exemplo, com essa relação do peso, o cansaço com a deficiência do Qi, a deficiência do Yang, mas, principalmente, quando está fraco o corpo, seja do Yin, seja do Yang, essas características vão acontecer. E aí, olha o que ele traz aqui, ó, apenas uma leve irritabilidade. Posso ter ainda, além disso, uma irritação maior? Posso, aí eu vou ter, além da deficiência do sangue, do rim, uma característica de um fogo acendendo no alto. Então, aqui o que ele está trazendo, que o Maciossi traz aqui, são algumas características comuns para falar, isso é característica disso, isso é característica daquilo, ou seja, isso é de excesso, aquilo é de deficiência. Agora, eu posso ter ambos misturados? Posso. Então, quem que vai me dizer sobre isso? A manifestação dos sintomas. Qual tipo de sintoma eu estou tendo? Eu estou tendo uma pessoa que está com falta de motivação, sensação de peso no corpo e cansaço, mas extremamente irritada, extremamente agressiva. Opa, peraí, eu já estou tendo um fogo acontecendo aqui. Esse calor por vazio já começou a ficar grande demais e começou a incendiar.
começou a gerar fogo dentro do corpo. Então, aqui o que eu estou trazendo são algumas características, mas elas podem mesclar. Sim, elas podem mesclar, elas podem ir muito além. Tá? O que mais que pode acontecer na questão da parte da tensão pré-menstrual? Vômitos, náusea. E aí ele vai falar que o vômito e a náusea antes da menstruação vai ter uma invasão do tido fígado no estômago. Ou seja, ele está bloqueado. Se o tido fígado está bloqueado, não há circulação. O fígado não sobe. Se o fígado não sobe, a vesícula não desce. Se a vesícula não desce, o estômago também não. E aí eu começo a ter essa elevação do tido estômago, esse refluxo do tido estômago, por conta do tido fígado estagnado, invadindo o estômago. É uma característica, pode acontecer. Pode acontecer constipação, com fezes mais ou menos ressecadas. E aí, característica da estase, distensão abdominal. E aí ele fala, o tido fígado está invadindo intestinos e baço. Aí eu posso ir um pouco além. Que nem eu falei, essa fezes está mais ressecada ainda, as fezes estarem mais ressecadas, que vai trazer essa característica da deficiência do sangue do fígado, ou uma deficiência do yang do rim, que vai trazer o quê? Inconstância nas fezes, ou seja, uma certa constipação que ora vai, ora não. Tá? E aí, essa estase, esse bloqueio, essa falta de circulação vai fazer com que tenha essa característica de inchaço. Vai causar um inchaço ali. Por quê? Porque não está circulando devidamente. O que mais que pode acontecer nessa tensão pré-menstrual? As fezes, em vez de estarem ressecadas, estarem duras, ficar amolecida. E aí eu vou ter características de deficiência do baço. Ou, novamente, o tido fígado invadindo o baço. E aí a estase do tido fígado invadindo o baço. Que vai causar o quê? A distensão abdominal. Ou a deficiência do yang do rim. E aí eu vou ter diarreia. Então vocês veem que a deficiência do yang do rim, por exemplo, pode causar tanto um quanto o outro. Eu posso ir para os dois extremos. Por quê? O yang do rim não é responsável pelo controle dos orifícios inferiores. Então pode acontecer tanto um quanto o outro. O que vai caracterizar? O resto que está acontecendo dentro. Então, provavelmente, se eu tenho uma síndrome com mais calor, em vez de ter diarreia, eu vou ter uma relação de constipação. Enquanto que se eu tiver uma relação de frio, eu vou ter uma diarreia. Tá? Então, eu vou ter características de acordo com o quadro. E aí eu preciso observar todo esse quadro para saber o que está acontecendo. Eu posso ter, eu não, né, porque eu não tenho essa questão, mas as mulheres podem ter dor de cabeça antes da menstruação também. Que aí vai fazer o quê? Estase do tido fígado. Mas além da estagnação do tido fígado, uma ascensão do yang do fígado. E aí como é que vai ser essa dor de cabeça? Vai ser aquela dor no ápice, aquela dor bem forte. Se eu lembrar que o fígado chega até o VG20, até o Byhuay, eu posso lembrar que a característica da dor de cabeça do yang do fígado é no topo da cabeça. Mas pode acontecer de outra forma? Pode. Ele pode pegar uma carona aqui no canal do fígado e ir para o canal da vesícula. Ou ir para o canal da bexiga. Ou ir para o canal do ID. Ele pode ir para diversos locais, né? Então, conforme a dor de cabeça e onde, como ela está acontecendo, eu posso imaginar, bom, teve uma estase do tido fígado, o yang está ascendendo e está chegando até aqui. Como a dor de cabeça tem essa característica, ele está vindo através de tal canal. Então, eu tenho duas relações aí para pensar no tratamento. O canal que está indo e a síndrome que está gerando.
que mais? Ele fala aqui, ó, a dor de cabeça que acontece após a menstruação vai ter uma deficiência do sangue do fígado, que vai gerar o quê? Ascensão do yang do fígado. Tá? Qual é a característica? Uma acontece antes, a outra acontece depois. Tá? Então, tudo que tem uma relação na menstruação, gente, tudo que tem uma relação antes da menstruação, eu normalmente tenho uma relação com o Ti, enquanto que os sintomas que acontecem com a menstruação normalmente têm uma relação com o sangue. Sempre vai ser assim? Não. Porém, após a menstruação, eu vou ter uma diminuição, uma redução do sangue. Então, é mais comum que os sintomas após a menstruação tenham uma relação com o sangue, enquanto que os anteriores tenham uma relação com o tipo. Mas nem sempre vai ser assim. Certo? A retenção de água com edema antes da menstruação indica deficiência do yang do baço, ou do yang do rim, ou de ambos. Tá. Aqui ele fala deficiência do yang do baço ou do yang do rim com relação à retenção de água. E aí eu diria, principalmente na parte baixa do corpo. Ventre. E membros inferiores. Se eu tenho uma relação no alto com esse inchaço, eu posso ter uma relação com o coração ou pulmão, principalmente o pulmão. E aí eu tenho o coração e o pulmão, certo? Eu tenho a parte baixa e a parte alta. Se eu tenho uma relação com a parte baixa, com a parte alta, o problema pode estar em cima. Se eu tenho uma relação com a parte baixa, o problema provavelmente está embaixo. Muito mais comum que aconteça esse inchaço, esse edema, na parte inferior, né? Por isso, relação com o baço e o yang do baço, o yang do na movimentação das águas. O que mais? Insônia durante a menstruação, como já falado, tem uma relação com o calor, né? E aí, se eu tenho mais calor no sangue, eu posso ter o fogo do fígado ou o fogo do coração. O calor no sangue pode gerar tanto um quanto o outro. Se eu lembrar que dos 5 movimentos, o coração e o fígado são yang, eu tenho um porquê desse fogo vir sempre. Tá? Então, eu posso ter essa relação, mas principalmente do que começa no sangue. Então, porquê da importância da investigação da qualidade do Qi e do sangue na menstruação, na parte dos períodos da mulher, é porque eles têm relação com tudo. É eles quem vão movimentar tudo dentro do corpo, né? É o Qi que vai mover e o sangue quem vai nutrir. E aí ele fala aqui, ó, a insônia após a menstruação denota deficiência de sangue. Eu estava falando anterior, né? Eu tenho uma relação com o Qi, o outro tem uma relação com o sangue. E aí, quanto à dor, quanto à cólica, ele fala aqui, ó, a dor em cólica normalmente indica frio no útero, estase de sangue e tem uma característica de excesso. Ah, Michel, mas a estase do sangue veio por deficiência do tipo. Beleza. Mas aonde ele está acumulado esse sangue? No útero. Então eu vou ter que liberar os canais do útero para fazer com que esse sangue extravase. Eu tenho que levar para o útero.
E aí, como que eu vou levar Ti para o útero? A gente viu todos os canais que passam pelo útero, né? Todos eles podem me ajudar a trabalhar com esse sangue parado no útero. Quem principalmente? O Dumai e o rim. Tá? Porque eles têm uma característica maior do que, por exemplo, o rim, o chão e o baço. Aí o coração entra lá por conta da característica do rim, né? Então eu posso pensar em pontos do coração também? Sim, afinal, é o coração junto com o pulmão que movem o Ti, que movem o sangue, né? Perdão. E aí, quanto à continuação dessa dismenorreia, lá no diagnóstico diferencial da medicina chinesa do Dr. Wang, ele fala que as dores no baixo ventre do tipo torção, insuportável, com suores frios e extremidades frias, ele fala, isso é a dismenorreia. E essa dismenorreia, vai ter uma característica dos canais Chong e Ran estarem perturbados pela falta de mobilidade do Qi e do sangue. Ou seja, basicamente a mesma coisa que o Maciossia falou, né? Então eu vou ter essa característica da falta de mobilidade do sangue. Quem movimenta o sangue é o Qi, então eu tenho que levar Qi até ali, até o útero, para que ele possa movimentar esse sangue parado, esse Qi estagnado. E aí, se o Qi não está se movendo por falta de sangue, eu tenho que fortalecer o sangue. Se o sangue não está se movimentando por falta de Qi, eu tenho que levar o Qi até lá. Ah, eu preciso diagnosticar, gente, o que está acontecendo. Legal? Outros tipos de cólica que podem ter uma relação ali. Então, aqui eu falo de cólica e não de dismenorreia, porque pode ter uma relação somente do abdômen, uma questão só dos intestinos e não ter uma relação com o útero. Pode ter relação com o útero? Sim, principalmente onde? Os locais aonde acontecem. Então, não é a dor mais comum de cólica, é bem no centro, né? A cólica do útero. Tiro rápido. Tiro rápido. Então, gorducha. Então, dependendo do local onde isso acontece, essa dor, eu posso caracterizar com um caminho diferente. Então, ele fala, ó, as dores das fossas ilíacas, que são mais laterais, né, vão ter uma relação maior com o canal do fígado. As dores do baixo ventre vêm da bexiga, do chão ou do rim, ou do próprio útero. As dores abdominais muito fortes, do tipo de espasmo, são permanentes, aliviadas com calor, com borborigmo e diarreia, tem uma relação do frio perverso no interior. Tá? Então, o tipo de dor também pode avisar para a gente o que está acontecendo. Tá? Então, lembrar que a dor de frio, ela vai ter uma relação muito mais pontual. Ela não vai ser aquela dor que ele vai atrás de torção, né? Não vai ter essa relação desse contorcer, desse esticar. Tá? Elas vão ser mais pontuais, essa dor, em relação ao frio. Ajuda a caracterizar o tipo de cólica que está acontecendo. E aí, as dores abdominais do tipo calor vão ter inchaço, que melhora com o frio e agrava por calor e pressão. Muito raro isso acontecer ali no útero, não impossível. Por quê? Não é impossível. Normalmente, a tendência do calor é subir. Mas se eu tenho ali uma relação de umidade, mucosidade no útero, por exemplo, eu posso ter fogo formando ali também. Tá? Então, ter essa característica de se eu pressionar o local
eu posso ter uma característica de excesso, tanto de frio quanto de calor. Mas é mais comum que a pressão piore a dor numa condição de calor. E aí, qual vai ser a minha característica para saber se é do tipo de calor? Vai ser exatamente a temperatura do local. Ele vai estar quente, ele vai estar inchado. E aí, dores abdominais de localização fixa, agravadas pela pressão, aliviadas durante o dia e agravadas durante a noite. Ele fala aqui que é uma estagnação do sangue. E aí eu já junto para vocês, é uma estase do sangue por deficiência de Ti. Por que deficiência de Yang? Deficiência de Ti? Porque quando o dia vem, ela alivia. Então, quando o Yang acontece, alivia a dor. Tá? Então, os períodos que essa dor acontece também vão me dizer um pouco da característica do patógeno que está por ali. A temperatura do baixo ventre também vai me dizer um pouco do que está acontecendo ali. E aí, que nem eu falei, ó, dor com localização fixa, pontual, tem uma relação com frio. O que o frio faz? Bloqueia o sangue. Por quê? Porque não tem yang para mover. Não tem calor para movimentar. Correto? O que mais que tem uma relação importante para a gente pensar? A leucorreia, né? Aquele exudado, aquela secreção que acontece. Então, uma ciência fala assim, ó, a secreção transparente semelhante à clara de ovo que ocorre durante a ovulação é natural e é normal. Então, ela não tem odor, ela é pouca, vamos dizer assim. Ela não é uma coisa que você fala, nossa, que absurdo. Se ela começa a ter uma característica muito demasiada, também mesmo sendo transparente, aí se ela for demais, eu já começo a pensar que tem algo anormal, tá? Mas principalmente o que ele traz aqui? A relação da cor dessa secreção, que pode ir a ter uma característica de frio, né? Aquela cor que a gente está acostumado, por exemplo, da língua. O amarelo, a mesma coisa que a língua, vai mostrar calor. O esverdeado já vai trazer uma relação para o fígado. E aí eu diria que não só o fígado, né? Eu já posso ter uma característica aí de algum patógeno, algum patogênico mesmo, né? Algum fungo, talvez, né? Alguma mucosidade ali junto. Ah, mas ele fala que é uma umidade, calor no fígado, ou seja, eu posso ter uma relação de fungo ali, eu posso ter algum patógeno a mais. Pode ter características de vermelho com branco. E aí ele fala aqui do que? Do calor, umidade. Ah, então ele vai ter uma oscilação entre sair o sangue, ainda assim eu vou ter as características da umidade, as características não de um fleuma, né, não de uma mucosidade, mas uma característica de patógeno yin, que é branco. Tá? E aí junto com o calor que vai trazer esse vermelho. E aí ele faz aí essa característica do amarelo com vermelho e pus, gente. Se eu já estou tendo essa relação muito agressiva, eu tenho um calor tóxico na região. Tá? E aí esse calor tóxico pode ter também uma relação com outros tipos de patógeno. Tá? E aí eu vou mandar pesquisar realmente, né? Fazer um cuidado lá. O que mais que pode ter relação com essa secreção? A consistência, quanto mais aquoso, maior característica de frio, uma relação de frio e umidade, ou, que ele fala aqui, uma característica de deficiência. Enquanto que se ele vai ficando mais espesso, eu tenho uma relação com umidade e calor, eu tenho uma relação de excesso. E aí, além disso, eu começo a ter odor, né? Quando tem o calor traz odor para as secreções, seja ela de onde for. E aí o que eu acho curioso é que ele fala quanto ao cheiro, quanto ao odor,
que é odor de peixe, odor de couro. Eu só trouxe aqui para a gente dar risada, né? É meio complicado isso. Tem que passar na peixaria, depois não cortou, me falar, parece com o quê? Complicado saber o que é esse cheiro de couro que ele diz, né? Mas tudo bem, faz parte. Faz parte. Mas assim, eu acredito que seja agressividade, tá? Então, seria quanto maior o cheiro, quanto mais pungente, quanto mais forte esse cheiro, maior a relação com o calor eu vou ter. Tá? Então, lembrar, secreção, gente, é normal. Tá? Principalmente na época de ovulação. Tá? Mas aí eu posso ter alterações nisso, principalmente em relação à cor, consistência e odor. O que mais? Sangramentos ou metrorragia, né? Aí eu já fui buscar os 3 livros que eu usei aqui, tanto 2 do Maciossia quanto o do Van. Ele fala aqui que o sangramento, esse sangramento em excesso, esse sangramento fora de hora, né, é comum na menstruação a mulher ter um sangramento, certo? Normal de 3, 4 dias. Além disso, começa a ficar demais. Menos que isso, é de menos. Os 2 eu começo a pensar, mas eu vou ter aquele que vai em excesso, é demais o sangramento. E aí eles falam que é designado por um termo em chinês, que chama Benlu. Que esse primeiro termo, Ben, ele vai ter uma relação, uma tradução de passar impetuosamente. Ou seja, um sangramento mais excessivo, um sangramento profuso, mesmo durante o período correto, quanto depois. Tá? Se o sangramento está além do normal, ele já começa a chamar com esse nome de PAN. Enquanto que, quando vem após o período, não, passou o período normal, só que continua com um gotejamento, são respingos, é uma pouca quantidade, mas ela continua durante alguns dias. E aí vai ter esse termo low, que é o que vai designar essa perda que vai além do período comum. Tá? E aí ele fala assim, ó, ele não, né? Eles todos falam a mesma coisa. Eles falam, ó, essas situações, tanto uma quanto outra, vão ter relação, podem ter relação com umidade e calor. Calor no sangue, seja por vazio, seja por plenitude. E aí, o calor por vazio vai vir por uma deficiência de Yin, né? Que é esse calor no sangue, começa a faltar o Yin, começa a formar calor. Ou eu posso ter um calor em excesso, né? Por isso o vazio e plenitude. Vazio do Qi, ou seja, uma deficiência de Qi. Estase de sangue, fogo do fígado, deficiência do Yang, do baço e do rim. Então, em ambos pode acontecer pelo mesmo motivo, sim. Então, ambos vão ser tratados da mesma forma, sim. Porém, esse primeiro caso, quando acontece, eu tenho que dar mais atenção, né? Por quê? Porque o sangramento é profuso. Eu estou perdendo essência ali, eu estou perdendo sangue. Então, eu tenho que dar mais atenção para ele do que para o segundo caso. Porém, ambos eu tenho que observar. Tá? E aí, se eu tenho esse mesmo sangramento no meio do ciclo, ou seja, fora da hora, vocês vão ver que basicamente é a mesma coisa, né? Ele pode vir por umidade e calor, estase de sangue no útero, deficiência do yang, do baço e do rim, deficiência de yin do fígado, deficiência de yin do rim, com formação de calor vazio. Então, basicamente, gente, o sangramento, seja após, seja no meio do caminho, eles pode vir pelos mesmos fatores. Tá? Então, pode acontecer quanto o outro. E eu vou ter que pesquisar para saber o que está acontecendo. Então, são coisas que eu devo observar, que eu devo ficar atento de como
de quais os sinais estão acontecendo, de onde eles podem vir, detectar e tratar. Tá? E aí o que eu tinha para trazer para vocês era isso. Perguntas, dúvidas, questões? O que mais eu posso falar sobre para vocês? Beleza. Então, para que fique guardado aqui uma manifestação, que quando é fogo do fígado, o presente não vai adiantar. Então, é bom a gente ficar esperto e sair de perto mesmo. Caso de dor por calor, não é indicado moxa? Não. Nesses casos, gente, mesmo que seja um calor por vazio, como eu posso ter manifestações muito agressivas do calor nesse caso, e o calor vai atacar a parte emocional principalmente, não vale a pena. Vale a pena eu nutrir primeiro o sangue, para depois eu pensar em trabalhar com moxa. Tá? Vale mais a pena eu nutrir, fortalecer o sangue. A hora que o sangue estiver melhor e conseguir controlar o calor, que eu conseguir dispersar esse calor, aí sim eu posso começar a inserir a moxa no tratamento. Mas nos casos que tem calor e que tem fogo, por gentileza, não façam moxa. Tá? Mesmo que for uma moxa em R1, não vale a pena, tá? Porque pode sair pela culatra. Você pode ter esse calor, mesmo que seja bem na parte de baixo, ele fortalecendo o calor na parte do alto também. Então eu posso agravar a condição. Deixo um beijo no coração. Meus votos sinceros de que cuidem-se e se mantenham em segurança. A situação está bem feia. Tá? Em tudo enquanto é lugar, a situação está péssima. Então cuidem-se muito. Vocês são muito preciosos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e terça-feira nos falamos novamente.